Olá, pessoal. Continuando a nossa aula, vamos falar agora das imunidades, né? Quando eu falei de imunidades, eu quis dizer o seguinte: imunidade para os crimes contra a honra. Existem determinadas pessoas que não cometem crimes contra a honra em determinadas situações, né? Isso que a gente vai estudar agora, a chamada imunidades para crimes contra a honra, matéria bem interessante, ok? Vamos compartilhar a tela aqui para a gente poder estar vendo essas imunidades. Primeiro, o primeiro grupo de pessoas que não cometem crime contra a honra é o grupo dos deputados e senadores. E onde que está previsto esta imunidade deles? Na própria Constituição, não é no Código Penal. A própria Constituição resolveu blindar esses deputados e senadores da prática de crimes contra a honra em determinada situação. Ok? Quando você ler o artigo 53, né, esse artigo 53 é conhecido como imunidade material. Eu já estudei com vocês isso, agora estou lembrando. A gente já estudou isso quando vimos o poder legislativo, né? A gente viu lá no artigo 53 se tratava de uma imunidade material. Por quê? Os deputados e senadores podem livremente emitir suas opiniões, né? De tal maneira que, se, ao expressar suas opiniões no exercício de suas funções, eles estiverem ofendendo a honra de alguém, difamando, injuriando, caluniando, eles não vão responder por esse crime. Vocês já viram isso acontecer? Um deputado levantar a mão e falar com toda a educação do mundo: Vossa Excelência é um ladrão? Quando vocês já ouviram falar isso? Vossa Excelência está desviando recursos públicos. Ora, gente, quando eu falo que alguém está cometendo um crime, que crime que eu estou cometendo? Calúnia, né? O senador fala, então, que comete crime? Não. O deputado, o senador, ele pode falar isso. Vossa Excelência está cometendo crime tal. Vossa Excelência não tem dignidade para estar aqui. Cometeu injúria. Vossa Excelência está fazendo isso. A gente está vendo lá direto, né, os atores aí públicos fazendo declarações um contra os outros aí. Poderiam ser difamações. Mas não. No exercício em razão da profissão, não é crime. Por que é feito isso? Gente, para poder garantir que os deputados e senadores possam exercer as suas funções da melhor maneira possível, tá? Se uma das funções principais deles são fiscalizar, você sabe disso, a gente estudou lá as funções típicas do poder legislativo, era legislar e fiscalizar. Se eles vão fiscalizar, nada mais justo que eles possam fiscalizar e falar se estão achando uma irregularidade. Eles vão votar um projeto de lei, votar uma questão, nada mais justo que eles possam falar ali, e ainda que seja injuriando, difamando, caluniando alguém, o Constituinte resolveu, por bem, dar essa imunidade. Para quê? Para eles saírem poder ofender os outros? Não, o objetivo é que eles possam exercer o seu mundo público de uma maneira ampla, sem se preocupar com meias palavras, desde que esteja no exercício da sua função, tá certo? Por exemplo, vamos pensar num exemplo aqui. Um deputado no aeroporto concede entrevista e calunia alguém. Concede entrevista sobre matéria pública e calunia alguém. Gente, ele cometeu crime? Não, não cometeu crime. O que eu quero, com esse exemplo, o que eu quis demonstrar para vocês é que, mesmo estando fora do Congresso, não precisa estar no Congresso, em qualquer lugar
que ele estiver, em qualquer lugar que ele estiver, desde que seja em razão da profissão. E nesse exemplo que eu falei, está dando entrevista, ele chegou no local, os jornalistas já foram perguntando para ele as coisas sobre aquela matéria e ele deu entrevista. Foi em razão da função? Foi. Então cometeu crime? Não. Tá certo? Agora, num outro exemplo, no aeroporto, ofende a honra do atendente do balcão. Comete crime? Sim, aí sim. Ah, mas ele falou que pode ser em qualquer lugar que estiver? Em qualquer lugar que estiver. Mas desde que seja em razão da função. Lógico, não pode esquecer disso. Se ele xingou a moça lá por qualquer outro motivo particular, aí não, é crime. Ele tem imunidade em razão da função. A imunidade é para o deputado e senador, não para a pessoa atrás dela quando não está exercendo essa função. Ok? Então, beleza. Muito fácil. Exemplos de prova vão ser assim, né? Ele vai estar ofendendo a honra de alguém, em qualquer lugar, na Câmara, na Assembleia, ou em qualquer um boteco. Aí, está imune ou não? Vai depender de se sua ofensa era em razão da função ou não, né? Segundo grupo de pessoas que têm essa imunidade de crimes contra a honra são os vereadores. Os vereadores dos municípios de vocês também são invioláveis por opiniões, palavras e votos, segundo o artigo 29, inciso 8 da Constituição. Ok? Vou pôr para carregar aqui. Da mesma maneira que os senadores e deputados, os vereadores também possuem essa imunidade. A diferença é que, muito embora eles tenham essa imunidade também em razão da sua função, é importante que deixemos isso claro, eles têm imunidade apenas na circunscrição do município. Aqui está a diferença do pulo do gato. Apenas na circunscrição do município. Se o vereador de Albricampo vai com essa fiado, né? Mesmo em relação de uma matéria, a gente vê muita discussão em Câmara de Vereadores, né? Um xinga o outro, o outro esquenta, confusão danada, mas estão imunes. Mas agora, aí ele saiu do lado da Câmara, foi para o bar, foi para a praça, foi para a rodoviária e continuou falando daquele assunto difamando. Ok, está imune. Mas agora ele pegou o carro e veio para a faculdade do Ivertex. Chegou aqui na faculdade, ele está falando a mesma coisa que ele falou lá em Abricampo. Agora aqui, em Matipó, ele está imune? Não mais. Aqui não mais. Agora ele responde por crime. Porque o Constituinte de 88 resolveu, quando estabeleceu essa imunidade, ele advertiu no final do artigo 29, 18º, que ele é imune, mas apenas na circunscrição do município. Quando ele está fora do município, ele não tem imunidade, ainda que esteja dando entrevista, ainda que esteja falando a respeito de algo profissional, mas não está mais no seu município, então não tem essa imunidade. Ok, gente? Beleza. Terceiro bloco de pessoas que possuem imunidades para crimes contra a honra são os advogados. Olha que interessante. Advogados também possuem essa imunidade, segundo o artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. O que está falando no Estatuto da OAB? O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato, puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo de sanções disciplinares perante a OAB. Aí, gente, nós temos que agora analisarmos que quando a gente lê essa redação, algumas coisas temos que saber. Primeiro, desses 3 crimes contra a honra que a gente aprendeu, um deles é calúnia, outro injúria, outro difamação, o advogado só tem imunidade para 2 desses crimes, olha. Injúria e
difamação. O parágrafo 2º fala que o advogado tem para injúria e difamação. Esqueceu de qual, gente? Calúnia. Não quis dar imunidade para o advogado quanto à calúnia. Calúnia, não. Então, numa audiência, o advogado fala na cara dura na audiência lá que fala, né? Olha, excelência, a outra parte é uma pessoa desonesta. A outra parte, né, tá tratando de separação entre marido e mulher, o advogado de uma parte, o advogado de outra, pedir pensão, guarda de filhos, o advogado fala, Vossa Excelência é uma safada sem vergonha que fez isso com o cliente. E aí, pode falar isso? Pelo menos crime não cometeu. Quando ele fala isso aí, que é uma safada sem vergonha, é injúria. Cometeu injúria. Então, ele está abarcado por essa imunidade. Quando ele fala coisa mais específica, um fato desonroso, seu cliente não merece ficar ao guarda dos filhos porque era um bêbado que ficava na rua fora, desmaiado na rua. E aí, isso seria uma difamação, né? Nós vimos ali, em linhas gerais, que difamação é quando se atribui um fato desonroso. Então, seria difamação. Mas ele comete difamação? Não. Observem que a importância dessa imunidade até para o bem da ação, né? Olha o exemplo que eu dei aqui. Ele está tratando de uma guarda, para quem vai ficar os filhos, e ele usa um fato desonroso, mas é necessário que ele traga esse fato desonroso à baila até para poder, né, discutir a guarda do filho, para o fato desonroso, para tentar ali fazer a guarda. Então, ele não comete crime de injúria e nem difamação. Mas calúnia não está imune. Aqui fala injúria e difamação. Então, se ele falar assim, Vossa Excelência, ou então o cliente de Vossa Excelência furtou o meu cliente, olha, atribuiu a ele um fato criminoso. Atribuiu a ele um fato criminoso. Então, isso é calúnia. Então, ele vai responder por esse crime. Pode ter dado para ele voz de prisão. Cometeu crime de calúnia. Aí você fala, levanta a mão, fala, Vossa Excelência, eu estudei na Univertix, aprendi que lá o advogado só tem imunidade para injúria e difamação e não para calúnia. O que você acabou de falar, Vossa Excelência acabou de falar, é uma calúnia. Atribuiu ao meu cliente um fato criminoso, que ele furtou fulano. Então, eu estou te dando voz de prisão. Olha, e o advogado pode dar voz de prisão? Pode, né? Falei para vocês no ano passado, segundo o Código de Processo Penal, artigo 302, qualquer cidadão pode prender alguém em flagrante, sendo que a polícia deve prender e o cidadão pode prender. Você pode dar voz de prisão. Ok? Outro fato interessante, temos que destacar aqui, é que o desacato, o que é desacato? O desacato é quando você está cometendo como se fosse cometer uma injúria contra um funcionário público. Você vai desmoralizar, atribuir características ofensivas a um funcionário público no exercício de suas funções. Nesse caso, previa aqui o artigo 7º que o advogado possuía imunidade para injúria, difamação e ainda desacato. Possuía ainda para desacato. Só que aí entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade do Supremo. Se vocês forem abrir o seu estatuto aí da OAB, no seu Vodimec tem, vai estar escrito na frente do parágrafo 2º essa informação aqui, vide a de 1127, né? Eu gosto de chamar de DI. E nessa DI, o ministro do Supremo Tribunal Federal falou que é inconstitucional essa previsão. O advogado não pode ter imunidade para desacato. O advogado não pode falar mal de servidor público na audiência lá, né? Você não pode xingar o juiz, não pode xingar o promotor, não pode xingar o servidor lá do fórum. Você está na delegacia também, você não vai poder xingar o delegado, nem o servidor da delegacia, nem o policial militar na ocorrência, porque o advogado não possui imunidade para desacato. Isso aí é muito interessante, porque a gente sabe disso. Porque está previsto na lei, está previsto. Aí a pessoa que não estudou na Univesp levanta a mão e fala, está escrito no Estatuto da Ordem que eu tenho imunidade para desacato. Mas você não observou que o Supremo Tribunal Federal
em uma ação direta de inconstitucionalidade, julgou esse artigo e dispositivo, parágrafo 2º, e declarou essa expressão desacato inconstitucional, falando que o advogado não pode ter essa imunidade. Ele não pode usar da sua profissão para desacatar um funcionário público, ok? Então, fiquem sabendo disso. Em prova, só vão trabalhar com isso das mais variadas maneiras, né? Colocar o advogado numa situação hipotética que esteja cometendo injúria, calúnia ou difamação. Eu não vou falar para vocês que alguém injúria, difamação ou calúnia, vocês vão observar no caso concreto se aquilo é uma calúnia, injúria, difamação. Eu acabei de dar exemplos aqui agora, né? Falou que o outro cliente tinha furtado o cliente dele, falou que o cliente era bêbado na rua, o cliente dele, do outro saía, pulava cerca com outras pessoas. Exemplos de safado sem vergonha, injúria, difamação e calúnia. Exemplos desses três vocês vão saber. E ainda desacato. Desacato não mais tem essa imunidade, foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ok? Última observação dessa aula é a questão aqui, fala que sem prejuízo das sanções disciplinares da OAB. Gente, pode não ser crime, mas a sua conduta pode ter sido muito improba, pode ter sido muito antiética e vai ser julgada por uma comissão de ética da OAB. Entendeu? Vocês vão estar imunes para o crime. Você está lá na audiência, difamando o outro advogado, difamando o juiz, difamando a outra parte, difamando o cliente, fazendo um samba doido lá dentro. Tá bom, pode não ser crime, mas você tem uma ética, zelar o seu nome, zelar o nome da instituição OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Tem uma conduta, existe esperar de você, advogado. Então, uma coisa é não responder por crime. Outra coisa, o próprio artigo disse que, mas você pode sim sofrer sanções disciplinares, advertência, suspensão, outras coisas, multa, né, por conta do que cometeu. Tá certo? Gente, obrigado. Na próxima aula a gente vai começar a ver todos os crimes contra a honra em espécie. Então, gastar um tempo para calúnia, outro tempo para injúria, outro tempo para difamação. Tem muitos detalhes para a gente falar de cada um deles. Tá bom? Obrigado. Isso que cai muito em prova, tá? De concurso, que cai imunidade. Muito. Beleza?